Capítulo 10. Havia então em Cesareia certo homem de nome Cornélio, oficial do exército do chamado destacamento italiano. Homem devoto e que temia Deus, junto com toda a sua família. E ele fazia muitas dádivas de misericórdia ao povo e fazia continuamente súplica a Deus. Cerca da 9ª do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus entrar até ele e dizer-lhe: Cornélio! O homem fitou os olhos nele e, ficando amedrontado, disse: O que é, Senhor? Disse-lhe ele: Tuas orações e dádivas de misericórdia têm ascendido como memória perante Deus. Assim, envia agora homens a Jope e convoca certo Simão, que é cognominado Pedro. Este homem está sendo hospedado por certo Simão, curtidor que tem uma casa à beira do mar. Assim que o deixou o anjo que lhe falara, ele chamou 2 dos seus servos domésticos e um soldado devoto dentre os que constantemente o assistiam. E relatou-lhes tudo e mandou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto prosseguiam na jornada e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao alto da casa para orar, perto da 6ª. Mas ele ficou com muita fome e queria comer. Enquanto faziam os preparativos, caiu em transe, e observou o céu aberto e alguma sorte de vaso descendo, semelhante a um grande lençol de linho, sendo baixado pelas suas 4 extremidades para a terra. E nele havia toda a sorte de quadrúpedes e bichos rastejantes da terra, e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, abate e come. Mas Pedro disse: Absolutamente não, Senhor, porque nunca comi nada aviltado e impuro. E a voz falou novamente com ele pela 2ª vez: Para de chamar de aviltadas as coisas que Deus purificou. Isto ocorreu pela 3ª vez, e imediatamente o vaso foi recolhido ao céu. Ora, enquanto Pedro estava no íntimo em grande perplexidade quanto a que podia significar a visão que tinha visto, eis que os homens mandados por Cornélio haviam indagado acerca da casa de Simão, e estavam parados ali no portão. E eles clamaram e indagaram se ali se hospedava Simão, que era cognominado Pedro. Enquanto Pedro repassava na mente a visão, o Espírito disse: Eis que 3 homens estão te buscando. No entanto, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando nada, porque eu os mandei. Pedro desceu assim para junto dos homens e disse: Eis que eu sou aquele a quem buscais. Qual é a causa de estardes aqui? Disseram: Cornélio, oficial do exército, homem justo e temente a Deus, de boa reputação da parte de toda a nação dos judeus, recebeu instruções divinas por meio de um santo anjo para te mandar buscar para sua casa e para ouvir as coisas que tens a dizer. Portanto, ele os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte levantou-se e foi embora com eles, e alguns dos irmãos que eram de Jope foram com ele. No dia seguinte entrou em Cesareia. Cornélio naturalmente esperava-os e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos pés dele e prestou-lhe homenagem. Mas Pedro ergueu-o, dizendo: Levanta-te, eu mesmo também sou homem. E, conversando com ele, entrou e achou muitas pessoas reunidas, e disse-lhes: Vós bem sabeis quão ilícito é para um judeu juntar-se ou chegar-se a um homem de outra raça. Contudo, Deus mostrou-me que eu não chamasse a nenhum homem de aviltado ou impuro. Por isso vim, realmente sem objeção, quando fui chamado. Portanto, indago a razão pela qual me mandaste chamar. Concordemente, Cornélio disse: Há 4 dias, a contar desta hora, eu estava orando na minha casa, à 9ª hora, quando eis que um homem em roupa vistosa estava em pé na minha frente, e disse: Cornélio.
tua oração tem sido ouvida favoravelmente, e as tuas dádivas e misericórdia têm sido lembradas diante de Deus. Envia, portanto, a Jope e manda chamar Simão, que é cognominado Pedro. Este homem está sendo hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira do mar. Portanto, enviei imediatamente a ti, e tu fizeste bem em vir para cá. E agora estamos aqui todos presentes perante Deus, para ouvir todas as coisas que foste mandado dizer por Jeová. Em vista disso, Pedro abriu a boca e disse: Certamente percebo que Deus não é parcial, mas em cada nação o homem que o teme e que faz a justiça lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel para declarar-lhes as boas novas de paz por intermédio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos os demais. Sabeis de que assunto se falava em toda a Judéia, principiando da Galiléia, depois do batismo pregado por João, a saber, Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e poder, e ele percorria o país, fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto no país dos judeus como em Jerusalém. Mas eles também o eliminaram, pendurando-o no madeiro. Deus ressuscitou a este no terceiro dia, e lhe concedeu tornar-se manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós, os que comemos e bebemos com ele depois do seu levantamento dentre os mortos. Também ele nos ordenou que pregássemos ao povo e que dessemos um testemunho cabal de que este é o decretado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Dele é que todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que deposita a fé nele recebe perdão de pecados por intermédio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava sobre estes assuntos, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram dos circuncisos, ficaram pasmados, porque a dádiva gratuita do Espírito Santo estava sendo derramada também sobre pessoas das nações. Pois ouviam-nos falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro respondeu então: Pode alguém proibir a água, de modo que estes não sejam batizados, sendo que receberam o Espírito Santo assim como nós? Com isso mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Solicitaram-lhe então que permanecesse alguns dias.